Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Trago boas novas, é verdade, sim. Mas, Rovai, saiu o Datafolha, o Bolsonaro cresceu, o Lula caiu. Como você traz boas novas, querido amigo blogueiro? É porque eu não vejo a fotografia. Vou contar para vocês aqui. Eu olho o filme. É preciso olhar o filme e não a fotografia. É preciso ver a floresta e não só a árvore. E para olhar a floresta, no caso das pesquisas eleitorais, é preciso verificar o que está acontecendo em períodos mais curtos e não pegando, por exemplo, o Datafolha, que olhou uma pesquisa em dezembro e uma outra agora. De fato, o Bolsonaro, de dezembro para cá, melhorou a sua situação. Agora, e de 10 de março para cá? De 10 de março para cá, o IPESP está dizendo que o Bolsonaro caiu 2 pontos e o Lula cresceu 1 ponto. O que aconteceu de 10 de dezembro para cá? Vejam, 10 de março para cá. Dia 11, se não me engano, foi o aumento da gasolina. O aumento da gasolina trouxe o quê? Um arrefecimento do processo inflacionário. Aumentou a inflação, né? Ou seja, aumentou o pão, aumentou a cerveja, aumentou o tomate, absurdo, a cenoura, né? Aumentou, diminuiu o valor que ganha um Uber. O cara que trabalha usando, por exemplo, gasolina e precisa levar o passageiro no lugar, se aumentou a gasolina e não aumentou o preço do Uber, ele está ganhando menos. Esse cara está mais puto com o Bolsonaro. E tem um relatório interno do IPESP, né, que é o instituto do Antônio Lavareda, que ele diz o seguinte: mediações quinzenais, ou seja, dessa última quinzena, mostram que o medo da inflação dispara e interrompe a recuperação de Bolsonaro, esboçada entre janeiro e início de março, que é o período exato do auxílio emergencial, que é o período exato do crescimento do Bolsonaro a partir dessa entrada de recurso nos setores mais populares, em especial as classes D e E. O Lavareda diz o seguinte, ele lista alguns pontos. Os preços aumentaram muito para 77% dos brasileiros e aumentaram para 20%. Ou seja, 97% dos brasileiros concordam que os preços aumentaram, sendo que 77% diz que aumentaram muito, né, e que acreditam que eles vão continuar aumentando. Então, isso prejudicou o Bolsonaro. 2, quem tem mais responsabilidade pelo aumento de combustíveis? Aí até eu fiquei surpreso, vou dizer para vocês. O governo Bolsonaro é com 45% das pessoas acham que é ele, a culpa é dele. Mas 45% acha que é a guerra da Ucrânia. Que o Bolsonaro não tem tanta culpa assim. Você veja que ele consegue ter um certo teflon, ele consegue se proteger numa coisa que é absurdamente culpa dele. 3, volta a subir a desaprovação ao governo de 63% para 65%. E a avaliação ruim péssimo de 52% para 54%. Ou seja, isso é uma péssima notícia. Nos últimos 15 dias, aumentou a desaprovação do governo Bolsonaro. Aumentou a desaprovação do governo Bolsonaro. E de alguma maneira, essa entrada aí do que explica disso é o aumento do combustível e aumento dos preços, que foi o que aconteceu de diferente nessa quinzena. A diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, ele coloca, saiu de 15 e foi para 18. Né? O Lula foi de 43 para 44, o Bolsonaro de 28 para 26. E aí a gente fala no voo de galinha. Ele parecia que ia, mas não foi. Talvez esse bloqueio,
essa avaliação negativa dele, muito pesada, o segura no seu crescimento. 5. No segundo turno, também aumentou a vantagem sobre o Bolsonaro. O Lula passou de 53 para 54 e o Bolsonaro de 33 para 31. Aumentou em 3 pontos. Enfim, essas são as observações do Lavareda, né, que é o cara do IPESP, que é um dos maiores pesquisadores de pesquisa eleitoral, dos maiores entendedores de pesquisa eleitoral, e a reflexão dele mostra mais um filme do que 2 fotos, como o Datafolha. Então, essa pesquisa, Rovai, mas o Datafolha é muito mais confiável. Mas os resultados do Datafolha são iguais aos do IPESP. Vejam, são iguais. São quase plotados. Não tem muita diferença. A diferença é que no Datafolha o Bolsonaro cresce e o Lula cai. Só que a foto para dizer isso foi lá de dezembro. E o IPESP, que vem fazendo pesquisas periódicas durante esse período todo, aí periódicas durante todo o período, é engraçado, foi fazendo pesquisas quinzenais, demonstrou que de fato ele cresceu, mas que agora, neste momento, ele começa a cair. Então, para quem estava morrendo de medo, se escondendo embaixo da cama, já rezando, já não, tem que fazer disputa. Tem que continuar, agora é a hora de fazer o debate político-econômico. E eu venho dizendo isso há muito tempo. A agenda não pode ser a agenda da guerra cultural. A agenda não pode ser as coisas dos processos desinformativos que acontecem por aí. A agenda tem que ser a geladeira, como disse o Emir Sader. Tem que ser o custo de vida, a dificuldade para conter moradia, a melhoria da educação, da saúde, o que foi a pandemia, 650 mil pessoas mortas, tem que ser ressuscitadas no debate eleitoral. Né? Essa agonia, essa tragédia, o que foi o esquema da vacina denunciado na CPI, tem que ser discutido nesse processo. Morreram 150 mil quando podiam ter morrido 100, 200 mil. Quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é do Papa? A culpa é do PT? Ou a culpa era do governo Bolsonaro que no interesse de poder fazer esquema com a Covaxin, por exemplo, ganhando $1 por vacina, atrasou a compra das vacinas pelo serviço público. Não aceitou Pfizer, não aceitou negociar diretamente, não aceitou ser um dos primeiros países do mundo a ser vacinado. Então, a situação, queridas e queridos e querides, não é desesperadora. O Lula já havia dito, em conversas reservadas, que ia acontecer isso, porque o Lula é bobo. O Lula viu 400 entrando na conta do povão e falou, vai ter gente que vai mudar para o Bolsonaro, porque as pessoas são movidas às suas coisas mais fundamentais. É o pão na mesa. Por R$400 não dá para nada, não dá para a gente. Mas as pessoas que estão na miséria absoluta têm em alguns dias, alguma coisa que comer, pelo menos. Complementam ali aquela rendinha que elas conseguem catando latinha e fazendo alguma coisa, e aquilo acaba virando algo importante na sua renda familiar. Enfim, a pesquisa IPESP repõe a lógica à corrida eleitoral. De alguma maneira, a lógica que a gente vinha aqui, você presta atenção, que participa, que está aqui no nosso chat, vinha dizendo, o Bolsonaro ganhou com o auxílio emergencial, o que ele ganhou, ele vai perder com o aumento da inflação. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todos.